Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos pela internet também. Deus abençoe meu pai também que está presente, tentando nos ajudar aqui no som. Eu peço desculpa por alguma coisa. Deu um probleminha aqui, estamos tentando arrumar. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem na era de Éfeso. Mas antes vamos fazer um pequeno resumo do que lemos no culto passado. Lemos das páginas 74 a 76. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 6 diz: Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O que são estes nicolaítas? No último culto vimos o que alguns dizem que eles são, que era um grupo de apóstatas seguidores de Nicolau. Esta é uma versão da história. O irmão Brana diz que há duas linhas de pensamento sobre isso. E o irmão Brana mostrou qual que era a de alguns eruditos, de alguns estudiosos, e agora ele vai dizer o que ele pensa sobre o que são os nicolaítas. E ele diz que a palavra vem de duas palavras gregas: Nikal, que significa conquistar, e Laos, que significa leitos. Nicolaíta significa conquistar os leitos. Ali na primeira era da igreja havia algo que estava conquistando os leitos. E se estava conquistando os leitos, então devia ser uma espécie de autoridade. E o irmão Brana diz: a religião é formada de duas árvores. Quando se trata de religião, há sempre dois lados que se entrelaçam, mas são tão opostos um ao outro quanto o preto é do branco. E na religião é da mesma forma. Vemos lá no Jardim do Éden duas árvores: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Também vemos a parábola que Jesus conta do joio e do trigo, que foram plantados juntos e que tinham que crescer, mesmo que se alimentando da mesma chuva, do mesmo solo. E não podia ser tirado aquele joio, ele tinha que crescer junto com o trigo, para então, quando viesse o tempo da colheita, então fossem separados o joio do trigo. O joio ajudado para ser queimado e o trigo recolhido ao celeiro. O irmão Brana diz: há uma falsa e uma verdadeira vinha. Há duas vinhas, assim como havia duas árvores no jardim, assim como o joio e o trigo, também na era primitiva havia duas vinhas, duas igrejas que se entrelaçavam, eram tão parecidas uma com a outra, mas uma era verdadeira e outra era falsa. E o irmão Brana diz: Deus chamará ambas de igrejas, pois elas se consideram igrejas. Eles se intitulam cristãos, então Deus os cobra como sendo isso. Eles são chamados por Deus de igrejas, embora uns sendo falsos e outros sendo verdadeiros. Ambos são igrejas. Mas como você vai reconhecer qual que é a verdadeira e qual é a falsa? Em Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Esse espírito é tão parecido, esse espírito que começou na primeira era, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível. Os escolhidos não serão enganados. O irmão Brana diz: a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha, e encontramos estas obras dos nicolaítas. E esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Você compreendeu agora? E essa igreja, qual foi o problema dessa primeira era da igreja? Eles haviam deixado o seu primeiro amor. Essa foi a razão da sua queda. Foi a queda de sua origem. Eles estavam deixando o primeiro amor.
da palavra de Deus. Eles estavam deixando a sua origem. E qual foi a sua origem? O Pentecostes. E ali o que acontecia no Pentecostes? Eles eram guiados pelo Espírito Santo. Eles não eram guiados por homens instituídos por meio de voto político, de política religiosa. Não, mas era o Espírito Santo que os guiava e levantava homens e levantava dons e operava sinais, prodígios e maravilhas. Eles eram guiados pelo Espírito Santo. Mas aqui vemos que ela estava perdendo a liderança do Espírito, pois as obras dos nicolaítas estavam se infiltrando no meio deles. Irmão Branham disse: esse é o perigo, ser tirado da liderança do Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isso era para ser realizado por homens selecionados por Deus e ordenados por Deus, e homens equipados por Deus e enviados por Deus, com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para se guiarem. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento. Israel é um tipo da igreja. Assim como Israel quis um rei, deixou de ser guiado pelos sinais que o Espírito Santo fazia, pela coluna de fogo, pela nuvem que os guiava durante a noite, durante o dia, aliás, assim a igreja primitiva também estava deixando a liderança do Espírito e começando a ser guiada por homens. Até que no ano de 325 chegaram em plena apostasia e elegeram um papa, um homem para dominar sobre eles, não por eleição de Deus, pois Deus levanta homem sim, mas é através da vontade de Deus, mas através do voto da igreja, do voto político, e por interesses políticos a igreja começou a ser dominada pelo homem. Então entrou em completa apostasia. E o irmão Branham diz: isso não quer dizer que não cremos em liderança. Cremos em liderança, mas não liderança de homens. Cremos na liderança do Espírito Santo através da palavra. É o Espírito Santo que nos lidera através da palavra. E este Espírito Santo levantou homens durante as eras e os dotou com seu Espírito. Ele levantou Paulo, levantou Irineu, levantou Martim, levantou Columba, Lutero, Wesley, Branham. E hoje ele tem levantado João, Apocalipse 10, 8 a 11. Não é a liderança de um homem, é a liderança do Espírito, pela palavra. Não por imposição política, mas pela palavra. Na mensagem dos ungidos dos últimos dias, parágrafo 100, tradução de Goiânia, o irmão Branham diz: o Espírito Santo é o profeta desta hora. Ora, quando o irmão Branham disse, não era o irmão Branham o profeta desta hora, mas aqui ele diz: o Espírito Santo é o profeta desta hora, porque é o Espírito Santo que nos guia, que nos lidera, mas ele usa um homem em cada geração. Ali ele estava usando o irmão Branham e o irmão Branham estava dizendo: o Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele estava indicando sua palavra, provocando-a. O Espírito Santo era o profeta da hora de Moisés. O Espírito era o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo era o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo era o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, quem escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Vem e confirma a palavra. Quando aquele ministério daquele homem levantado por Deus entra em evidência, então ele
confirma a palavra, ele vindica a palavra. E como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 229, o irmão Brana diz: agora a mesma coisa se aplica, não importa como, a palavra de Deus disse que ele enviaria isto nos últimos dias. 2 sermões sucessivos agora, juntei Israel natural com Israel espiritual. O irmão Brana diz: estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo para nos guiar à terra. Quem é o Josué deste dia? É o Espírito Santo. Alguns leem este parágrafo e param por aqui, mas olha o que o irmão Brana diz: ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. A nossa liderança não é através de homens, é através do Espírito Santo. Mas ele levanta homens em cada geração e os dota com dons e os enche com o seu Espírito. E é uma liderança pela palavra, não uma liderança por imposição política, não por voto, mas por soberania de Deus. Amém. E o irmão Brana diz: eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio nisso. Eu creio também que a igreja é governada por homens. Veja o que o Brana diz: eu creio que a igreja é governada por homens, que Deus envia para tomar conta, mas esse governo é pela palavra, de maneira que Deus, que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. O irmão Brana diz: eu creio no governo de Deus através de homens, mas é pelo Espírito, é pela palavra. Em Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, ou seja, lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos líderes. Mas ali diz que vos falam a palavra de Deus. Se ele não fala a palavra de Deus, é meramente uma liderança humana, uma liderança de homem. Mas se ele fala a palavra de Deus, então é a liderança do Espírito, porque a palavra e o Espírito são um. Esse foi um pequeno resumo que lemos. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem na era de Éfeso. Paramos na página 76. Na última leitura, o irmão Brana falou sobre o sacerdócio aarônico. No próximo resumo, vamos falar um pouco sobre isso. O irmão Brana diz: veja hoje, se você ler Atos capítulo 2, versículo 4, da maneira que alguns fazem, você poderia lê-lo assim: ora, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio o sacerdote, como a história disse, estenda sua língua e coloca a hóstia sobre ela. E só tomou um pouco de vinho e disse: você agora recebeu o Espírito Santo. Inacreditável! É exatamente isso que o nicolaítismo tem chegado. Eles dizem: não se importe com o que a palavra de Deus diz, você não pode compreendê-la, nós temos que interpretá-la para você. Além disso, a Bíblia não está terminada, ela tem que mudar com os tempos e nós lhe diremos quais são as mudanças. Isso não é o irmão Brana dizendo, isso não é o que a Bíblia diz. Ele está mostrando um quadro e ele segue dizendo: agora é o irmão Brana, quão contrário isso é a palavra de Deus, que enfaticamente afirma: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sempre que houver um conflito com a verdade, o céu e a terra passarão, mas nenhuma palavra de Deus falhará. Dessa forma, o povo é guiado por pessoas que presumem ser o que não são. Dizem que são vigários de Cristo, mas anticristo é o que eles são. Aqui está outra história triste, é a história do batismo nas águas. Nos dias de Jesus e após o Pentecostes, eles eram imersos em água. Ninguém pode negar isso. Homens instruídos dizem que tudo o que faziam era derramar água sobre eles, porque era fácil encontrar pequenos poços de água em muitos lugares. E quando eles derramam água sobre eles, o fazem no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como se esses títulos fossem verdadeiros nomes, e como se fossem 3 deuses ao invés de apenas um.
Mas fiquem nessa organização e tente pregar a verdade da redenção em nome do Senhor Jesus Cristo, e você será posto para fora. Você não poderia ser guiado por Deus e permanecer lá. É impossível. Ora, Paulo era um profeta, ensinado pelo Espírito Santo. Se Paulo batizou no nome do Senhor Jesus Cristo e disse que qualquer um que fizesse diferente de sua pregação fosse anátema, então é hora de acordar e ver que a igreja já não é mais controlada pelo Espírito Santo, mas é controlada pelos nicolaítas. Atos capítulo 20, versículos 27 ao 30 diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. E o irmão Brana diz: Paulo viu isto vindo, porém ele os avisou acerca deste sacerdócio astuto que viria e assumiria o comando com suas falsas doutrinas. Ele sabia que eles implementariam uma forma de adoração que excluiria o povo de qualquer participação no ministério do Espírito Santo. E até mesmo hoje, entre aqueles que alegam ser livres e cheios do Espírito, não há uma liberdade nos leigos. E o melhor que podemos ver é uns poucos pregadores com pregação inspirada, enquanto o rebanho simplesmente senta-se lá e procura absorvê-la. Isso é um grande contraste com Paulo, que disse que, quando todos se ajuntassem, todos tivessem a direção do Espírito e todos participassem da adoração espiritual. E a igreja corporativa nunca aprendeu esta lição da Escritura nem da história. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta, após algum tempo eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. Quando Lutero saiu do catolicismo, o povo permaneceu livre por um tempo, mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram o que achavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiaram qualquer um que dissesse contrário ao que diziam. Eles voltaram diretamente ao catolicismo com uma forma um pouco diferente. E mesmo hoje muitos luteranos estão prontos para trilhar todo o caminho de volta. Oh sim, em Apocalipse 12, aquela velha prostituta tinha muitas filhas. Estas filhas são exatamente como a mãe. Creio que Apocalipse 17, Apocalipse 12, o irmão Bruno diz: elas põem a palavra de lado, negam a operação do Espírito de Deus, subjugam os leigos e tornam impossível aos leigos adorar a Deus, a menos que venham através delas ou de seu padrão, que nada mais é do que um esquema de incredulidade do próprio Satanás. Onde estamos espiritualmente? Estamos num deserto de trevas. Quão distante temos nos afastado da primeira igreja? O Pentecostes não está à vista em nenhum lugar e a palavra não pode ser encontrada. A sucessão apostólica, que hoje existe em abundância, não é encontrada na palavra. É um expediente feito pelo homem. Ele ilegalmente põe de lado a verdade de que Deus, não o homem, tem estabelecido seus líderes na igreja. Pedro nem sequer esteve em Roma, todavia eles mentem e dizem que esteve. A história prova que ele não esteve. Há pessoas que leem a história, mas encolhem seus ombros e voltam a crer numa mentira. Onde você pode encontrar o vigário de Cristo na palavra? Ninguém toma seu lugar, todavia isto tem sido feito e as pessoas aceitam. Onde você pode encontrar que revelação adicional é aceita por Deus, especialmente revelação contrária à que já foi dada? Todavia eles aceitam e descansam nela. Onde você encontra um purgatório? Onde você encontra uma missa? Onde você encontra pagar dinheiro para sair do inferno? Não está na palavra. Mas os homens puseram isso em seu próprio livro e assumiram através disso o controle das pessoas, governando-as pelo medo. Onde você encontra que o homem tem o poder de nos perdoar como se ele fosse Deus? Lobos cruéis,
não é suficientemente forte para descrevê-los. Nicolaítismo, organização, o homem sobre o homem. Volte a Deus, arrependa-se antes que seja tarde demais. Veja a mão escrevendo na parede. Está escrevendo o juízo. Assim como os vasos sagrados foram profanados e assim trouxe a ira de Deus, agora a palavra sagrada tem sido profanada e o espírito é entristecido. E o juízo está aqui bem à porta. Arrependei-vos, arrependei-vos. Voltai ao Pentecostes. De volta à liderança do Espírito Santo. De volta à palavra de Deus. Pois por que razão morrereis? Encerramos na página 78. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.